Ciao ragazzi! Hoje, dia 12 de outubro, é um dia muito especial na Itália, porque hoje é dia... Não é a festa dei bambini, dia das crianças, não tem nada disso. Na Itália hoje, dia 12 de outubro, si comemora la giornata nazionale, la festa nazionale di Cristoforo Colombo. Sim, Cristoforo Colombo, esse grande navegador, esse grande personagem italiano que praticamente revolucionou o mundo. Bom, primeiramente, ele era italiano sim, tá? Não era português, não era espanhol. Ele nasceu em 1452, na cidade de Gênova, lá no norte na Itália, na região Ligúria, ou aquela que seria futuramente a Itália, porque naquela época não se falava ainda na Itália, e era italiano, tá? Essa é a primeira coisa. Ele, então, italiano, era filho de comerciantes de tecidos, que naquela época se comercializava muito tecido, sobretudo seda, nas Índias, né, na parte da Ásia, na parte conhecida do mundo, até então. Ele, desde criança, já era muito fascinado por oceano, por descoberta, por navegações. E pense um pouquinho, já aos 14 anos, ele prestou os primeiros serviços em uma nave mercantil, porque ele queria descobrir, queria navegar. Aí ele já tinha conhecido na adolescente lugares muito longe da Itália. A Islândia, por exemplo, a Ilha de Madeira, perto da África. E ele começou a estudar sobre as coisas que se conheciam na época. Ele se baseou também nos estudos de um grande outro italiano que chamava Marco Polo. E ele pensou que tinha um jeito mais rápido para alcançar a Ásia. Até então era via terra, né, no pedaço de mundo que se conhecia. Mas ele falou, não, se a gente atravessar o Oceano Atlântico, a gente vai chegar mais rapidamente, mais facilmente na Ásia para comercializar tecido, tudo aquilo que a gente está comercializando. Então ele começou a montar um projeto e ele não tinha dinheiro, tinha que fazer um investimento para esse projeto, então apresentou lá, os italianos riram dele, né? Falaram, um pazzo, Cristoforo Colombo, um pazzo. Então não deram crédito para ele. Aí ele apresentou para o rei de Portugal, que também, louco, não deu crédito para ele, também porque ele estava ocupado em outras empreitadas com a circunnavegação da África, então não deu crédito para Cristoforo Colombo. Então ele foi até Espanha, na rainha Isabela, e depois de muito insistir, a rainha Isabela deu crédito para ele. Ela viu uma perspectiva de ganho, né, uma rota mais curta para as Índias, de comercialização. Então, deu crédito e deu 3 caravelas para o Cristoforo Colombo com toda a tripulação. La Niña, La Pinta e La Santa Maria. Então, Cristoforo Colombo, feliz da vida. No dia 23 de agosto de 1492, ele saiu do porto de Palos rumo às Índias. Ele achava que a viagem duraria poucos dias ou poucas semanas, então tinha tranquilizado todo mundo. Mas essa viagem durou quase 2 meses. Então, depois de 2 meses de navegação, ele não chegou nas Índias, mas chegou em um novo continente, né? Nas ilhas das Bahamas, que hoje é a América Central. E ele chegou no dia 12 de outubro de 1492. Aí, quando os marinheiros gritaram, terra, terra! Aí ele chegou na terra, desceu do navio, se ajoelhou e beijou a terra. Beijou a terra e falou, chiamo questa terra di San Salvador, em nome dei reali di Spagna. Então, ele chamou a terra de San Salvador porque tinha salvado a vida dele e de centenas de tripulantes e de marinheiros. Então, batizou aquela terra de San Salvador. Ele não chegou na Ásia, né? No Oceano Atlântico, ele encontrou um continente aí no meio. Mas a descoberta dele foi fantástica, revolucionou o mundo, né? Então, imagina para o Império da Espanha, né? Como é que foi essa descoberta. E então, no dia 12 de outubro,
comemora-se a jornada de Cristóvão Colombo, porque ele chegou nas Américas, né? E esse dia é comemorado também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos comemora-se o Columbus Day, no dia 12 de outubro, é muito importante, muito celebrado, sobretudo pelos descendentes de italianos lá nos Estados Unidos. Escolas fecham, o Empire State Building tem a bandeira tricolor italiana, então é muito, muito comemorado. E é importante essa festa também nos Estados Unidos. Nos últimos anos foi revista um pouquinho a história, sobretudo da questão racial, e Cristóvão Colombo foi visto como um grande vilão da história, né? Ele foi responsável pelo descobrimento das Américas, mas também pelo começo da colonização das Américas, pela matança de índios, né? De negros, de escravidão. Para mim, isso não tem nada a ver, né? Cristóvão Colombo teve o mérito de ter tido a coragem, né, de explorar o oceano, o mundo, e fez essa grande descoberta que revolucionou o mundo. Então, aquilo que veio depois, né, que fizeram depois, Espanha, Portugal, a matança, isso é outra questão, né? Isso não tira o mérito dele. Então, essa é a minha opinião. Então, hoje, dia 12 de outubro, lembramos esse grande descobridor italiano, né, que revolucionou o mundo. E vai uma última reflexão minha. Quando ele começou, né, a pensar nessa rota, nessa navegação, os italianos riram dele, né? Então, ele conseguiu o financiamento da Rainha Isabela de Espanha. Então, a Rainha de Espanha deu crédito e se deu bem. E aí, a Espanha conquistou, colonizou praticamente toda a América Latina. Já pensou se os italianos tivessem dado crédito para ele? Em toda a América Latina, falaria italiano. Em 2022, né? Falaria italiano. Só que se fala espanhol. Mas no Brasil não. No Brasil não se fala português. Então, se você quer aprender italiano, segue a Academia Italiana. Vem estudar na Academia Italiana e segue a página para ter mais dicas sobre italiano e conhecer essas histórias fantásticas de italianos que mudaram o mundo. Então, ciao a tutti e buon 12 ottobre. Ciao, ciao.